Nós estamos começando uma nova série, que tem por tema Visão Celestial. E vamos começar nesse texto de Mateus capítulo 9, dos versos 35 a 38, que nos diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença. Ó Deus, mais uma vez rogamos ao Teu Santo Espírito. Ó Deus, que de fato nos abençoe e nos fortaleça. Ó Deus, que nos dê entendimento e clareza, ó Deus, da Tua palavra. Ó Deus, para que possamos assim não só ouvi-la, mas praticá-la, ó Deus, dia após dia em nossas vidas. Ó Deus, nos encha, apesar, ó Deus, das nossas imperfeições. Senhor, nos enche com Teu Santo Espírito e nos abençoe. Guarde as nossas vidas, ó Pai, para que, ó Deus, possamos sentir de fato a Tua presença em nós. Que o Senhor venha nos abençoar hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. William Carey, nascido em 1761 na Inglaterra, era um sapateiro, apaixonado pelas Escrituras, inspirado por passagens como essa que nós lemos de Mateus no capítulo 9, o versículo 35 a 38. Ele lendo essas passagens, ele sentiu-se chamado a levar o evangelho além da Europa. Em uma época em que a ideia de missões internacionais era rara entre os protestantes, e em 1792, Carey, então, ele pregou um sermão enfatizando a responsabilidade cristã de evangelizar globalmente, fundando em seguida a Sociedade Missionária Batista. E em 1793 ele partiu com sua família para a Índia, onde ele enfrentou dificuldades, mas perseverou. Carey, então, ele aprendeu idiomas locais, ele traduziu a Bíblia e criou escolas, lançando as bases do movimento missionário moderno. A decisão de Carey, a missão, ele serviu como um catalisador para o movimento missionário global. E sua vida exemplifica o espírito de compaixão, descrito aqui por Mateus, no capítulo 9, do verso 35 a 38. William Carey, ele ficou conhecido como o pai das missões modernas. E sua história ele continua inspirando cristãos ao redor do mundo todo e encorajando ainda homens e mulheres de Deus a seguir anunciando e fazendo as missões, evangelizando e pregando o evangelho do reino. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para que nós também nos enchêssemos da compaixão, do amor do Senhor pela vida, pelas pessoas que estão perdidas. O contexto dessa passagem, ela nos apresenta muito isso. O contexto da passagem de Mateus 9, 35 a 38, meus irmãos, está inserido no ministério inicial de Jesus, descrito ao longo do Evangelho de Mateus. Antes dessa passagem, Jesus estava ativo na região da Galileia, realizando muitos milagres, ensinando nas sinagogas e pregando sobre o reino de Deus. Ele curou leprosos, acalmou tempestades, expulsou demônios, curou paralíticos e até ressuscitou mortos, demonstrando seu poder divino e sua compaixão por aqueles que sofriam. A fama de Jesus, ela estava crescendo, atraindo multidões de pessoas que vinham para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Essa crescente popularidade de Jesus destacou a necessidade de trabalhadores adicionais
para ajudar na propagação de sua mensagem. Jesus, ele já havia começado aqui a formar um grupo próximo de discípulos que seriam treinados para continuar sua missão, os seus apóstolos, aqueles que seriam enviados para cumprir a sua missão, para continuar anunciando o reino, agora até os confins da terra. A compaixão de Jesus pelas multidões é um tema central. Ele viu as pessoas como ovelhas sem pastor. Essa foi a visão de Jesus. Ele olhou para aquelas pessoas e ele disse: essas pessoas estão aflitas como ovelhas que não têm pastor. Refletindo sua situação espiritual desesperada e a necessidade de liderança e cuidado espiritual, isso configura a urgência de suas palavras sobre a seara e os trabalhadores. Jesus mostra que, de fato, esse compromisso, esse chamado era urgente. A seara era grande, mas, de fato, meus irmãos, os trabalhadores são poucos. Jesus chama os discípulos a orar para que Deus envie mais trabalhadores para a colheita. Isso não só destaca a importância da oração em atender às necessidades espirituais, mas também implica que os discípulos devem estar preparados para serem parte da resposta a essa oração. Esse contexto, ele ressalta a missão de Jesus e a preparação dos discípulos para continuar sua obra, enfatizando a necessidade de compaixão, de oração, para alcançar aqueles que estão espiritualmente necessitados. Eu queria falar sobre um tema, sobre a missão compassiva de Jesus e o chamado para a colheita. A missão compassiva de Jesus e o chamado para a colheita. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa passagem é o ministério de Jesus, como destaca em Mateus no capítulo 9, no verso 35. Nesse versículo, nós vemos aqui Jesus viajando por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Esta atividade, ela é intensa, destaca o compromisso de Jesus com o ensino, cura e enfatizando sua missão de trazer esperança e restauração. Veja, a preocupação de Jesus aqui, quando nós olhamos para esse versículo, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Veja, a preocupação primeira de Jesus era justamente com a pregação do reino, era o ensino da sua palavra. Era fazer com que aquele povo tomasse consciência de que, de fato, eles eram escravos, miseráveis, pobres, cegos, nus, e careciam, de fato, desse ensino, do ensino verdadeiro, do evangelho. Mateus, ele repete o que disse antes, lá no capítulo 4, do verso 23 a 25, ele vai quase que repetir essas mesmas palavras, sobre o amplo trabalho do Senhor. O versículo 35, ele descreve quase da mesma forma que o capítulo 4, verso 23, as ações de Jesus, usando aqui 4 verbos: percorrer a região, ensinar, evangelizar e curar. Essas atividades, elas mostram Jesus em ação, cuidando tanto da alma quanto do corpo, através de suas palavras, mas também de suas ações. Ele não só pregava e ensinava, mas ele também curava as enfermidades. Ele tirava demônios daquelas pessoas. Ele resgatava aquelas almas
e lhes dava uma nova vida. Jesus percorria a região buscando as pessoas em suas casas, ao invés de esperar que elas viessem até ele. Como fazia João Batista. Diferente. João Batista ficava no meio do deserto e as pessoas iam até ele para ouvir da palavra. Jesus, o ministério dele foi totalmente diferente, porque ele ia até as pessoas, ele percorria por dentro das cidades. Ele fazia visitas domiciliares, alcançando as pessoas em seu dia a dia, em meio às suas aflições, doenças, solidão. Como disse Samuel Kelly no seu comentário Esperança, a chave para as almas das pessoas está pendurada em suas casas. Destacando a importância aqui de encontrá-las em seus próprios espaços. Assim, 3 momentos são marcantes nessa busca de Jesus por essas pessoas. É quando ele ensina. E ensinar envolve tanto instruir o povo com a palavra de Deus, quanto discutir com fariseus e escribas. Envolve tanto você falar, você instruir, como muitas vezes você ter que enfrentar aqueles que são contra o evangelho. E quando nós saímos para pregar, é certo que nós vamos nos deparar com essas pessoas, com aqueles que são contra, com aqueles que muitas vezes querem que nós nos calemos mesmo. E por muitas vezes tentaram fazer isso com Jesus, mas em nenhum momento ele se escondeu, em nenhum momento ele se acovardou, em nenhum momento ele deixou de falar. Mas ele continuou pregando, mesmo que aquelas autoridades, aqueles homens não gostassem. O objetivo é que o povo aprenda através da verdadeira autoridade, não por regras humanas. A palavra poderosa do Espírito é essencial e não pode ser superestimada. O bom pastor, ele alcança seu rebanho fazendo sua voz ressoar. E foi justamente isso que Jesus fez. As pessoas olhavam para Jesus falando e elas viam. Ele fala como quem tem autoridade. Ele ia até essas pessoas, ele convivia com ela, ele participava das suas dores. Muito diferente dos fariseus e dos escribas, que simplesmente gostavam de se destacar, de serem vistos. Jesus, ele se relacionava com elas. E por causa disso ele ganhava espaço cada vez mais. E as pessoas amavam ouvi-lo. E acompanhavam, e iam atrás. Porque ele falava diferente. Ele se colocava diferente diante delas. Nós não fomos chamados para nos esconder, para temer cancelamentos, ou prisão, ou rejeição. Nós fomos chamados para sermos igreja, chamados para fora. Chamados para fora. Não podemos nos calar enquanto pessoas morrem em mentiras, em ilusões, pregadas por falsos crentes, por falsos mestres. Em Oséias, no capítulo 4, verso 6, a palavra do Senhor nos diz: meu povo está sendo destruído, porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus. Eu me esquecerei de seus filhos. Meus irmãos, pessoas estão perecendo. E muitas vezes nós temos a real responsabilidade de ir até elas e deixamos as oportunidades passarem.
deixamos de pregar, deixamos de olhar para o ensinamento de Jesus, deixamos de olhar para Ele como o nosso maior exemplo. Ele, como Rei dos Reis, Ele veio até nós. A atitude de nos buscar foi dele. Porque se dependesse de nós para irmos até Ele, nós nunca seríamos achados, nós nunca iríamos encontrá-lo. A disposição, a atitude de vir foi dele. Ele veio até nós. Ele nos chamou. Ele nos buscou. E assim também Ele nos deu essa missão de irmos atrás das suas ovelhas. De nos colocarmos à disposição de ensiná-las. Junto com o ensino, ocorre o anúncio, a proclamação de alegria do reino. Aqueles que ouvem esse chamado, eles devem entender que são convocados a se tornarem cidadãos desse reino eterno. Quando nós ensinamos, nós também proclamamos as boas novas do Evangelho do Senhor. Nós também proclamamos o reino de Deus a essas pessoas. Nós anunciamos uma nova e viva esperança, para que elas também tenham a oportunidade de sair das suas misérias espirituais, da sua solidão. O ensino e a proclamação, ela vem acompanhada da ação, pois o reino de Deus está em vigor. Quando Jesus fala, as correntes do pecado, as fortalezas da riqueza, as doenças e até a morte, ela perde seu poder. Jesus nos ensina a não ignorar a miséria física, social e econômica das pessoas. Como se o evangelho pudesse ser aceito separadamente dessas questões. Ele nos proíbe de ver essa miséria como algo sancionado por Deus. Ao contrário, essa miséria, ela faz parte da realidade sem Deus, na qual Jesus nos manda entrar, usando as poderosas metáforas do sal e da luz. Ele vai dizer, você, meu irmão, você que foi chamado por mim, você tem que ser sal, você tem que ser luz, para que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Nós sabemos qual é a ação do sal, que é de preservar, é de preservação. Antigamente as pessoas elas não tinham geladeiros e elas preservavam sua carne, algumas comidas no sal. Os soldados antigamente, os soldados romanos, eles recebiam o seu salário em sal. E a palavra salário deriva disso, do sal. O sal era algo tão precioso naquela época que os soldados romanos, eles eram pagos assim. Mas ele também vai dizer que nós temos que ser luz. E o próprio Jesus nos ensinando sobre isso, ele diz, não se põe um candeeiro lá embaixo da mesa, mas você coloca em cima. Eu me lembro quando eu ia para a casa do meu bisavô, lá não tinha energia. Então, em todo lugar da casa, em cada cômodo, ele tinha um candeeirozinho, que ele botava óleo diesel, tinha um paviozinho, me lembro até hoje. E esse candeeiro ficava em cima. E ninguém podia pegar. Tinha que ficar ali. Por quê? Porque lá em cima ele ia iluminar a casa toda. E em cada cômodo havia um candeeirozinho. Então Jesus está justamente dizendo que a luz dele em nós não pode ser escondida, mas ela tem que ser vista.
ela tem que ser vista para que as pessoas vejam as boas obras em nós e elas glorifiquem ao vosso Pai, elas glorifiquem ao nosso Deus. Mas o segundo ponto que eu quero tratar aqui, a missão e compaixão de Jesus, é a compaixão de Jesus pelas multidões. Lá em Mateus, capítulo 9, verso 36, nós estamos lendo, vai nos dizer, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando Jesus vê as multidões, ele é movido por compaixão, pois elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Este versículo ele revela o profundo amor e preocupação de Jesus com as necessidades espirituais e físicas das pessoas. Ele vê muitas pessoas se aproximando e algumas buscando cura física para si mesmas e outras trazendo seus doentes a Jesus. Contudo, poucos encontravam a paz verdadeira, carregados que estavam pelos líderes, com regras legalistas sobre sábados, jejuns e tradições. E essas pessoas estavam oprimidas pelos fardos impostos pelos fariseus. Como mostra Mateus, no capítulo 11, verso 28. Jesus, ele quer dar importância à justiça, à misericórdia e à fidelidade. É para isso que Jesus aponta, como está lá em Mateus 23, 23. Ele sente compaixão e solidariedade por elas. As dores dessas pessoas são também as de Cristo, e pois ele as ama profundamente. E quer, de fato, irmãos, ajudá-las. Ele as vê como ovelhas abandonadas por seus pastores, padecendo em condições difíceis, exaustas, abandonadas, sem defesa contra os perigos. Como ovelhas, elas são extremamente dependentes e indefesas quando deixadas sozinhas. E a gente vê isso quando o próprio Davi, ele fala sobre as ovelhas no Salmo 23. E ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É Ele que me faz andar por pastos verdejantes. É Ele que me leva para as águas de descanso, que traz refrigério à minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o teu bordão, o teu cajado me consola. Davi, ele descreve exatamente o que é que o pastor que ama as suas ovelhas faz. E ele faz isso justamente porque ele era de fato um pastor de ovelhas. Ele se colocou em luta para proteger as ovelhas de seu pai, lutando contra o urso e contra o leão. Ele arriscou, ele deu a sua própria vida para proteger aquelas ovelhas. Então Davi, ele descreve exatamente aquilo que ele entende, que ele sabia em seu coração. O Senhor, Ele é o nosso pastor. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem cuida, é Ele quem nos guarda. Ele vê as ovelhas abandonadas. E este é o quadro das pessoas daquela época, necessitadas de verdadeiros guias e verdadeiros pastores. Eu me lembro de uma história de um pastor, professor nosso lá no CPO, curso de preparação de obreiros, pastor Ronaldo. Ele era pastor da igreja de Americana, lá em São Paulo. E uma vez ele nos contou que ele estava fazendo
estava passando por uma dificuldade muito grande. E por algumas vezes ele tinha pensado em desistir do ministério. Ele já tinha conversado até com algumas pessoas e ele estava pensando em sair. Ele estava como se sentindo sem propósito. E ele, um trabalho evangelista da igreja, um trabalho de ação social, ele foi com a igreja para um determinado lugar entregar sopa, marmita para aquelas pessoas que estavam na rua. E ali ele entregaram as marmitas, tudo, e depois eles foram embora. E um outro dia, bem muito tempo depois, ele foi em um congresso com a mulher dele. A mulher dele estava montando uma empresa e ele acompanhou ela nesse congresso para assistir uma palestra. Chegando lá nessa palestra, ele entrou, a palestra foi em outra cidade, e quando ele estava saindo, um senhor parou ele na porta e perguntou a ele assim: o senhor é o pastor Ronaldo, da igreja presbiteriana de Americana? Ele disse: sou sim. Ele disse: eu queria falar de um testemunho para o senhor. Ele disse: sobre o quê? O que foi que aconteceu? Ele disse: o senhor lembra que o senhor fazia ação social com a igreja, com os irmãos da igreja? Ele disse: lembro. Ele disse: o senhor lembra que o senhor foi em um determinado lugar? Eu não me lembro se foi numa rodoviária. Quando ele contou lá, ele disse: lembro, nós fomos sim. Ele disse: pois é, eu sou um daqueles que estavam ali. Eu estava com minha vida destruída. Minha família, eu perdi minha esposa, perdi meus filhos por causa da bebida e por causa de drogas. Eu perdi tudo que eu tinha. E eu estava ali, abandonado, jogado. E naquele dia, depois que vocês foram lá, e o evangelho foi pregado, o senhor pregou o evangelho, depois que entregou aquelas marmitas, eu ouvi a palavra. Eu me levantei e procurei uma igreja. E chegando lá na igreja, os irmãos me acudiram. Um irmão me levou para a casa dele, pagou o corte de cabelo, eu tomei um banho, e ele me chamou para trabalhar na empresa dele. Eu comecei de baixo, fui trabalhando, depois virei gerente, e agora consegui abrir minha própria empresa, e estou trabalhando para mim. Estou aqui, nesse auditório, também ouvindo essa palestra, como um empresário iniciante. Mas tudo isso aconteceu porque naquele dia o Senhor foi lá e pregou o evangelho e eu ouvi. E ele restaurou a vida dele, a comunhão dele com os filhos, com a esposa. Irmãos, o evangelho é aquilo que transforma o coração das pessoas. E nós precisamos olhar para essas pessoas com compaixão. E a mesma compaixão que Jesus olhou. Há muita gente aí fora perdida, desesperada, como ovelha que não tem pastor. Nós somos chamados como sacerdotes do Senhor para cumprir a missão, para levar a transformação a essas pessoas, e somente por meio do evangelho de Cristo é que de fato essas pessoas elas podem ser alcançadas e elas podem ser tiradas da miséria. É o evangelho que faz isso. Há uma frase de Martinho Lutero que ele diz: Deus não precisa das suas boas obras, mas o seu vizinho precisa. Deus não precisa das suas boas obras, mas o seu vizinho precisa. O seu próximo precisa. E é para isso que nós somos chamados. Diante de um quadro de sofrimento e desorientação, surge a urgência de uma resposta eficaz. E eu quero aqui entrar no terceiro ponto, para que a gente possa encerrar. A necessidade de trabalhadores para a colheita, como está lá em Mateus 37 a 38.
E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus, ele destaca a grandeza da colheita espiritual e a escassez de trabalhadores. Ele instrui os seus discípulos a orar ao Senhor da colheita para enviar mais trabalhadores. E este chamado é um convite à ação e à colaboração na missão divina. A imagem das ovelhas sem pastor, desgovernadas, esgotadas, é inspirada em passagens de Ezequiel no capítulo 34 e Zacarias lá no capítulo 11. Sem um pastor, o rebanho é vulnerável a predadores, insetos e obstáculos, acabando exausto e prostrado. A ovelha é o bicho mais fácil de ser capturado. Eu já criei ovelha lá no Pernambuco com meu pai, ovelha e bode. O bode é uma miséria. Pensa num bicho miserável, é bode. Quando a Bíblia fala que é ovelha e bode, irmãos, é bode mesmo, bode é bicho ruim. Uma cerca de 11 fios de arame farpado não segura um bode. Mas a ovelha, se você botar ela com uma cerca e um buraco no meio, ela não sai dali. Mas qualquer coisa atrai ela. É um bicho besta que qualquer pessoa, qualquer coisa mata aquilo. Então, Jesus vê a decadência dessas pessoas. Como de fato elas estavam vulneráveis. Ovelhas vulneráveis. No entanto, essa ilustração, ela aponta para a salvação, já que Jesus Cristo é o bom pastor. O cumprimento da promessa de Deus. O Emanuel, Deus conosco, como está em Isaías no capítulo 9. O versículo 37, ele aborda a esperança que surge antes da colheita. Apesar da grande miséria, o campo está pronto para ser colhido. Jesus, ele observa que a colheita é vasta, uma mensagem válida, tanto no passado quanto no presente. É tempo de colheita, porque a promessa de Deus se cumpriu com a vinda de Cristo. A colheita é abundante, mas há poucos trabalhadores. Jesus, ele expressa uma emoção forte ao destacar o contraste entre a grandeza da colheita e a escassez de ceifeiros. Os campos estão prontos, mas não tem trabalhadores. Trabalhadores são poucos. Ele observa a humanidade como um rebanho exausto e prostrado e lamenta a falta de trabalhadores para a colheita. Essa tensão, ela é resolvida através da oração. Através da oração, pedindo ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Quantos de vocês, quantos de nós temos orado para que de fato mais trabalhadores surjam? Quantas vezes nós temos botado o joelho no chão e clamado a Deus por esse propósito? Senhor, levanta mais trabalhadores, Pai. Senhor, a tua seara ainda continua grande. Muitas vezes parece que nós temos a falsa sensação de que a seara parece que está pequena, tem trabalhador demais. A seara continua grande e os trabalhadores ainda continuam pouco. Jesus, ele chama esses trabalhadores, são dados por Deus em resposta às orações, sendo frutos de muitas intercessões. A oração autêntica realiza grandes obras no reino de Deus, abrindo corações, bocas e mãos para a gratidão e serviço, impulsionando a missão e a diaconia. Ela proporciona a palavra
certa e a ação adequada. Ela é cirúrgica. Ela vem exatamente aonde é preciso. Mas nós precisamos nos comprometer a buscar mais. Eu me lembro que quando eu estava para vir para cá, para o seminário, era uma reunião de presbitério, e aí tinha passado pela comissão que avalia os candidatos, tudo. Depois acabou a reunião e um pastor me chamou no canto. E ele disse assim: irmão, você está indo para o seminário e você sabe que aquele é o lugar onde é o pior deserto que você vai passar na vida, é aquele lugar. É o pior deserto que você vai passar na vida, é aquele lugar. Eu tinha uma expectativa totalmente diferente, porque meu pai estava no seminário nessa época. E quando eu ligava para o meu pai, rapaz, eu via sempre meu pai brincando, conversando e fazendo isso. E eu pensava assim, rapaz, é de boa demais, muito tranquilo. Quando eu cheguei aqui, a coisa foi diferente. Mas é certo, irmãos, que é um deserto mesmo. Mas esse deserto, ele não é para nos encorajar de nenhuma forma. E a palavra desse pastor foi totalmente o contrário daquilo que o Senhor nos manda. E ele disse assim para mim, eu nunca me esqueço disso. Ele disse, irmão, o meu maior compromisso é desencorajar qualquer candidato que se levante para ir para o seminário. Esse é o meu compromisso. Ele disse assim, esse é o meu compromisso diante de Deus. Não é não. Infelizmente, eu acho que aquele compromisso ali estava diante do capeta. De Deus, não. Porque, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra totalmente diferente. O Senhor diz que nós temos que orar para que se levante mais trabalhadores. Para que se levante mais pessoas desejosas de pregar o evangelho, de anunciar o reino de Deus. É para que a gente encoraje mais pessoas. Não para que a gente desencoraje. Isso mostra totalmente o distanciamento que nós estamos do propósito de Deus se nós olharmos dessa forma. Estamos fora do propósito de Deus. Nós não vamos estar em cumprimento. Pelo contrário, o Senhor diz, orem, 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 porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos, mas os campos estão prontos para ser colhidos. Os campos estão prontos. Há um falso engano quando as pessoas, eu ouço isso muito, as pessoas estão duras ao evangelho, as pessoas não querem ouvir o evangelho, e muitas vezes nós nos acomodamos a esse tipo de palavra, e dizemos assim, realmente, o coração das pessoas é duro mesmo, e aí você se desmotiva, se desanima a pregar o evangelho do Senhor. Quando o Senhor, Ele nos mostra o contrário, essa palavra, ela não está só no passado, mas ela é uma ação para agora. Ela é uma esperança para agora, porque Cristo veio, a promessa foi cumprida. Então os campos, sim, meus irmãos, estão prontos para ser colhidos. Nós temos que nos colocar como trabalhadores e orar para que Deus envie mais. Há uma frase de João Calvino que nos diz: devemos nos oferecer a Deus, aos nossos semelhantes, como sacrifício voluntário e consagrar a nossa vida ao serviço de Deus. Esse é o nosso dever. Eu quero concluir dizendo que hoje nós somos desafiados por Cristo, assim como foi William Carey, em seu tempo, movido a levar o evangelho além de suas fronteiras. Assim como Carey, somos chamados a sair de nossa zona de conforto, a nos engajar ativamente na missão de Jesus,
alcançando as pessoas onde elas estão e atendendo suas necessidades de maneira integral. A compaixão de Jesus pelas multidões nos lembra da importância de ver as pessoas como ovelhas sem pastor e responder ao chamado para sermos trabalhadores na colheita espiritual, orando por mais pessoas e comprometidos e agindo com amor e dedicação. Eu quero trazer apenas 3 aplicações para nós. E a primeira, seguindo o exemplo de Jesus, devemos nos engajar ativamente em nossa comunidade, compartilhando mensagens de esperança e cura. Isso significa sair e encontrar as pessoas em suas próprias realidades, como Jesus fez, em vez de esperar que elas venham até nós. É nós que temos que ir até elas. Somos nós que temos o compromisso de ir até essas pessoas. Será que, de fato, a nossa igreja hoje, ela é conhecida nessa comunidade? Será que as pessoas conhecem a Igreja Presbiteriana Nova Aliança aqui nesses bairros próximos? Será que nós temos engajamento com essa comunidade, com essas pessoas que aqui estão? Nós temos servido a essas pessoas como de fato isso tem que acontecer? Segunda aplicação, é essencial desenvolver uma compaixão genuína pelas pessoas ao nosso redor. Devemos vê-las como Jesus via, reconhecendo suas necessidades espirituais e físicas e oferecendo apoio, orientação, com amor e empatia. Será que o nosso coração está cheio da compaixão de Cristo por essas pessoas, pelas pessoas que estão à nossa volta? Como nós temos olhado para as necessidades das pessoas? Temos simplesmente passado por elas? Temos simplesmente dito assim: não, eu vou orar sim, eu vou orar por você, mas sem tomar nenhuma ação. A compaixão de Jesus, ela foi dada pelo ensino, mas pela ação dele, de compadecer-se e de cuidar dessas pessoas. Será que nós temos estado disposto a fazer isso? Eu já ouvi de pastores que diz assim: rapaz, quando tem ovelha complicada na minha igreja, eu dou graças a Deus quando essa pessoa vai embora. Vem só para dar trabalho, melhor ir. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi. E eu fico me perguntando assim, é muito bom a gente cuidar de pessoas que está tudo bem com elas. Elas não têm problema nenhum. Mas Jesus não nos chamou só para essas pessoas. Jesus nos chamou para cuidar justamente das pessoas que têm problema, das pessoas que estão em solidão, que estão confusas, que estão desgastadas, que querem muitas vezes só que a gente sente do lado delas e a gente ouça elas chorarem. E a gente ouça mesmo, às vezes, elas reclamarem, murmurarem. Para que depois desse desabafo, a gente mostre a esperança para elas. Jesus nos chama a ter compaixão dessas pessoas. A olhar para aqueles que têm dificuldade, que são cheios de pecado, igual a mim e você. Que somos difíceis também. Cheio de problemas, cheio de imperfeições. Mas que mesmo assim, o nosso bom pastor, ele continua nos amando. E ele continua cuidando de nós. E ele continua nos pastoreando. E ele continua derramando a sua compaixão. E ele continua derramando a sua misericórdia. E essa é justamente a causa por qual nós não somos consumidos. É pela graça, é pelo amor, é pela compaixão dele.
E por último, devemos responder ao chamado para sermos trabalhadores na colheita espiritual. Isso envolve orar por mais pessoas dedicadas a essa missão e estar dispostos a sermos parte da solução. Parte da solução, ajudando ativamente na propagação da mensagem do reino e no atendimento às necessidades dos outros. É trabalhando, meus irmãos, que o reino cresce. É trabalhando. E é na sua ocupação mesmo. É quando você diz, meu Deus, mas eu não estou tendo tempo. É que vai aparecer tempo. É assim. O Senhor não nos chamou para vir para cá aos domingos, sentar nessa cadeira, ouvir os nossos pastores, pregar um sermão, depois irmos para casa e continuarmos a nossa vida aí, nos preocupando simplesmente com o trabalho, com ganhar dinheiro, com todas essas coisas que são passageiras, para que depois a gente, quando chegar diante do Senhor, a gente mostre as nossas mãos vazias. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para produzir 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Para trabalharmos na sua seara. Para nos engajarmos nela. Para sermos ativos no serviço do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar.